Olá pessoal, hoje eu quero retomar o tema da retenção de mercadorias para o pagamento da diferença de tributo na importação. O STF ele admitiu a repercussão geral para rediscutir os fundamentos da súmula 323 no tema 1042. Essa súmula estabelece que é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para o pagamento de tributo. Então essa súmula estabelece isso, que não pode a administração apreender mercadoria sob o fundamento de que tem que pagar o tributo. Então outras súmulas do STF possuem essa mesma ideia de que a administração tributária não pode apreender a mercadoria do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo. A súmula 70, por exemplo, ela veda a interdição de estabelecimento do devedor de tributo. A súmula 547, ela afirma que a autoridade fiscal não pode proibir o devedor de adquirir estampilhas, de despachar mercadorias nas alfândegas e de exercer aí a sua liberdade profissional, a sua atividade econômica. Então, essas súmulas, a ideia que está por trás dessas súmulas é isso. As súmulas visaram, na verdade, proteger a liberdade do exercício de atividade econômica. Então a súmula 323, a súmula 70 e a súmula 547, o objetivo delas foi, na verdade, proteger aí a liberdade econômica do contribuinte contra o que se convencionou chamar de sanção política. E o que é isso? O que é sanção política? O que é essa ideia de sanção política? Sanção política seria a cobrança de tributo por meios indiretos. Ao invés de cobrar o devedor de tributos por meio de execução fiscal, a administração se valeria de outra forma, como por exemplo no passado era comum, e eu já disse isso aqui no canal, aqui nas nossas redes sociais, era comum no passado os estados impedirem que empresas emitissem notas fiscais se não estivessem com seus débitos tributários regularizados. E o que a STF decidiu nesse caso, e são os precedentes das súmulas, na verdade. O STF entendeu que haveria um meio convencional de cobrança. Haveria um meio convencional de cobrança que era por meio de execuções fiscais. Então os precedentes tratam disso, dessa necessidade de um meio convencional de cobrança, que são as execuções fiscais. Só que essas súmulas datam da década de 60. E na década daquela de 60, na hora que essas súmulas foram editadas, a Constituição era de 1946. Então a pergunta que devemos fazer é se a administração tributária só pode cobrar seus débitos por meio de execução fiscal. Qualquer exigência de regularidade fiscal que não seja por meio de execução fiscal seria uma sanção política? Aqueles fundamentos da década de 60 ainda se estão atuais? Seria uma cobrança indireta de tributo quando se cobra mediante outra forma que não seja execução fiscal? No agravo em recurso extraordinário número 914.045 da relatoria do ministro Edson Fachin, o STF havia reafirmado os fundamentos dessas súmulas. Na ocasião, o STF disse que não poderia haver a cobrança indireta de tributos. Não poderia haver a violação ao livre exercício da atividade econômica ou profissional. Eu já mencionei isso aqui também. Em 2017, eu até disse qual era a bibliografia, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em 2017, eu escrevi um artigo em que eu afirmei que não deveria ser assim, com esse rigor todo. Como eu falei, vou deixar aqui o link desse artigo para vocês. Eu afirmei ali naquele artigo que o trâmite da cobrança do débito tributário, com um longo debate na esfera administrativa e mais um longo debate na esfera judicial, traria um ônus muito grande ao Estado, que já possui escassos recursos. Você sabe, você está vendo aí nos jornais, você está vendo na televisão, você sabe que muitos estados membros, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estados
né, aqui no sentido estrito, estão com problemas orçamentários. E muitos devedores de tributos, e a minha experiência demonstra isso, postergam o pagamento por meio de recursos em execução fiscal. Qualquer tipo de medida que possa alongar a execução fiscal, muito contribuinte se vale disso. Lógico que não é a regra, mas é considerável esse número. Ou seja, usam o processo judicial como instrumento de planejamento tributário. Então o Estado, ele deve, portanto, buscar meios alternativos de cobrança que sejam menos onerosos e todas aquelas pessoas que são oneradas, o Estado precisa arrumar um meio para não fazer com que elas tenham que arcar com o aumento dos tributos porque a administração não tem mais recursos, né? Então o que se quer aqui com meios alternativos é dar mais eficiência à cobrança do crédito tributário. O debate que o STF vai retomar com o tema 1042 envolve algumas premissas conceituais para que você possa entender o caso. E é isso que eu quero reforçar aqui na aula de hoje, é esse caso do STF que está para ser julgado. A situação envolve importação de mercadorias e você deve conhecer alguns temas para entender a decisão do STF, como, por exemplo, o que é despacho aduaneiro, o que é conferência aduaneira, o que é desembaraço aduaneiro, o que é recinto alfandegado. Então são muitos temas que a decisão vem mencionando que ela não vai te explicar e se você não souber você não vai entender. Então, na verdade, você deve conhecer o procedimento básico de importação. É isso que você deve conhecer, o procedimento básico de importação. No caso que o STF vai julgar, por exemplo, o contribuinte realizou uma importação e quando foi desembaraçar a mercadoria lá no recinto alfandegado, a Receita Federal apreendeu os bens do contribuinte porque estava faltando tributo. Então, como é que funciona, em regra, e aí, de uma forma muito simplificada, como é que funciona o procedimento de importação? Para que o contribuinte possa importar um bem, ele deve, em primeiro lugar, estar habilitado no Siscomex, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, um sistema informatizado que controla as etapas do processo de importação. Não só de importação, como também exportação. E aqui eu não estou me referindo a você que vai ao exterior e traz bens para consumo pessoal, que internaliza mercadoria estrangeira no Brasil, mas uma mercadoria para consumo pessoal e que está dentro aí daquele limite mínimo e que você traz dentro da sua bagagem, né? Nesses casos, a legislação tributária ela confere isenção. Eu me refiro aqui, no nosso debate, ao contribuinte que tem a importação como atividade econômica. Então, com a habilitação no Siscomex, o contribuinte está apto a registrar a sua declaração de importação. Ele está apto a registrar a sua declaração de importação naquele sistema. A declaração de importação é o documento que vai constar tudo relacionado àquela operação, tudo relacionado à importação, como por exemplo, e aí do que deve conter nessa declaração, a identificação do importador, a identificação da classificação daquela mercadoria, o valor aduaneiro, a origem da mercadoria, tudo isso influencia e vai ser importante na hora de efetuar o controle da entrada daquele produto no Brasil. Na declaração de importação deve constar também os comprovantes dos pagamentos dos tributos. E é com base nesse documento que a administração tributária vai dar início ao controle aduaneiro. E ela faz isso com o quê? Com despacho aduaneiro. No nosso caso aqui, despacho aduaneiro de importação. É com despacho aduaneiro de importação que a Receita Federal dá início ao procedimento de fiscalização da mercadoria que o contribuinte
informou na declaração de importação. Então, o contribuinte presta as informações na sua declaração de importação e a administração dá início ao controle aduaneiro. Então, após o início do procedimento, a Receita Federal realiza aquilo que se chama de conferência aduaneira. Então, tem o despacho aduaneiro, depois vem a conferência aduaneira, que é a identificação da mercadoria para saber se o que está declarado é real. A Receita Federal vistoria o bem importado na presença, via de regra, na presença do responsável pela importação ou por seus representantes. E, em regra, essa conferência aduaneira, essa vistoria da mercadoria, se dá em um recinto alfandegado, que é o local onde a mercadoria está depositada. Por exemplo, vamos aqui imaginar um exemplo. Se a importação importação de um monte de computadores, quando o transportador descarrega a mercadoria, quando ele vai descarregar a mercadoria no Brasil, ele vai deixar lá nesse espaço que se denomina de recinto alfandegário. Então, tudo que eu estou falando aqui sobre procedimento de importação é o que é via de regra. É lá no recinto alfandegado que a Receita Federal fará a conferência aduaneira. Eu estou me recordando aqui de um caso quando eu ainda era estagiário, eu estagiava no Ministério Público Federal, e teve um caso em que, no momento em que a Receita Federal fez a conferência aduaneira, ela constatou que o container onde estava a mercadoria continha, na verdade, uma montanha de lixo. Né? Uma importação fraudulenta aí. Ou seja, exportaram lixo para o Brasil porque provavelmente o tratamento do lixo naquele país de origem deveria ser mais caro. Né? Mas isso é um crime ambiental. Né? É um crime que se fez ali, e eu não me lembro o que aconteceu depois. Eu não lembro se prenderam os responsáveis. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a conferência aduaneira ela é um elemento importante do procedimento de importação. Então, somente com o término dessa conferência aduaneira é que surge aí a última etapa desse procedimento, que é o desembaraço aduaneiro. Aqui, no desembaraço, após assim, o desembaraço aduaneiro, a mercadoria já está em condições de ingressar no Brasil e o contribuinte já pode dispor dela. Então, nesse tema que eu já mencionei aqui no vídeo passado, no tema 1042, que o STF vai julgar, no momento em que houve o controle aduaneiro, o pagamento do tributo não estava correto e a Receita Federal não permitiu o desembaraço aduaneiro, não permitiu que o contribuinte tivesse posse daquela mercadoria, enquanto a diferença não fosse quitada. Então, o que a Receita Federal fez foi um lançamento ali no momento do desembaraço, no momento do despacho aduaneiro, do controle aduaneiro. Em síntese, é isso que você precisa saber sobre esse procedimento de importação. A empresa importadora tem que se habilitar no SIS-COMEX. Depois, ao início do procedimento, né, o início do controle aduaneiro, com despacho aduaneiro de importação. Em seguida, a verificação da mercadoria com a conferência aduaneira. E, se não houver nenhum problema, há o desembaraço aduaneiro, em que a mercadoria será liberada para que o contribuinte possa dela dispor. Ela será liberada do recinto alfandegado. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal para você aprender mais sobre direito tributário. Forte abraço e até a próxima.